4 Testemunho. Deus os abençoe, irmãos. Quando o Senhor pegou a minha mão, eu podia ver que eu estava sobre uma rocha e atrás de nós, eu vi um anjo. Nós começamos a descer pelo túnel numa incrível velocidade. Rapidamente, eu virei e eu vi que o anjo tinha ido. Eu senti muito medo. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, onde está o anjo? Porque ele não está aqui mais. O Senhor disse: ele não pode ir onde nós estamos indo. Nós continuamos a descer e então paramos bruscamente, como um elevador. Eu vi vários túneis, e nós fomos por um que minha irmã Sandra falou sobre ele. O túnel onde as pessoas estavam penduradas com ganchos pela cabeça, com algemas no punho. O muro onde havia pessoas nele parecia infinitamente longo. Milhões de pessoas estavam presas nele. Havia bichos por todo o corpo deles. Eu olhei adiante e vi que havia outro muro, exatamente o mesmo do outro. Eu disse ao Senhor: Senhor, tem tantas pessoas neste lugar. Instantaneamente, um verso da Escritura entrou em minha mente, um que eu não entendia. O Senhor me disse: o inferno e o Sheol estão sempre famintos. Provérbios 27:20. Vale dos Caldeirões. Nós deixamos aquele lugar e logo chegamos a um lugar que nós chamamos de o Vale dos Caldeirões. Estes caldeirões estavam cheios de uma lama borbulhante, e nós nos aproximamos de um deles. A primeira pessoa que eu vi foi uma mulher. O seu corpo flutuava e afundava com a lama borbulhante, mas quando o Senhor olhou para ela, ela parou de mover e permaneceu suspensa na lama no nível da cintura. O Senhor perguntou: mulher, qual o seu nome? Ela respondeu: meu nome é Rubiela. O cabelo dela estava cheio de lama borbulhante e carne pendurada dos seus ossos, que tinha sido queimada do fogo. Os bichos entravam pelos buracos dos olhos dela, e saíam pela boca, e entravam novamente pelo nariz dela e saíam pelos ouvidos. Quando os bichos não podiam entrar, eles simplesmente faziam um buraco para entrar em outras partes do corpo, que causava uma dor indescritível. Vale dos Caldeirões. Nós deixamos aquele lugar e logo chegamos a um lugar que nós chamamos de o Vale dos Caldeirões. Estes caldeirões estavam cheios de uma lama borbulhante, e nós nos aproximamos de um deles. A primeira pessoa que eu vi foi uma mulher. O seu corpo flutuava e afundava com a lama borbulhante, mas quando o Senhor olhou para ela, ela parou de mover e permaneceu suspensa na lama no nível da cintura. O Senhor perguntou: mulher, qual o seu nome? Ela respondeu: meu nome é Rubiela. O cabelo dela estava cheio de lama borbulhante e carne pendurada dos seus ossos, que tinha sido queimada do fogo. Os bichos entravam pelos buracos dos olhos dela, e saíam pela boca, e entravam novamente pelo nariz dela e saíam pelos ouvidos. Quando os bichos não podiam entrar, eles simplesmente faziam um buraco para entrar em outras partes do corpo, que causava uma dor indescritível. Ela gritava: Senhor, por favor, me tire deste lugar. Tenha misericórdia de mim. Eu não suporto isso mais. Faça parar, Senhor. Eu não consigo mais. Por favor, tenha misericórdia de mim. O Senhor perguntou a ela por que ela estava lá. Ela disse que ela estava lá por causa da vaidade, que era a mesma palavra escrita no prato de metal que estava no seu peito. Na mão dela estava uma garrafa aparentemente normal, mas para ela parecia ser um perfume muito caro. Rubiela tinha que pegar a garrafa, que estava cheia de ácido, e passar por todo o seu corpo. Acontecia que toda a carne que ela tinha passado o ácido, como um spray de perfume, derretia, causando a ela grande dor. Contudo, o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele deve ser o primeiro em sua vida, era por isso que ela estava lá. Com tristeza, o Senhor olhou para ela e disse: Rubiela, é muito tarde para você, os bichos serão a sua cama, e os bichos te cobrirão. Quando o Senhor disse aquilo, um cobertor de fogo cobriu ela totalmente. Enquanto o corpo dela estava sendo consumido no caldeirão, ela sofreu uma dor horrível. Nós então fomos para longe daquele lugar e chegamos num lugar com portas gigantes. Enquanto nós nos aproximávamos dela, elas se abriram. Do outro lado, nós vimos uma caverna gigante. Enquanto eu olhava para cima, eu vi diferentes cores de luz que estavam se movimentando como nuvem e fumaça. De repente, nós ouvimos música, salsa, baleato, rock, e diferentes estilos de música popular e pessoas ouvindo pelo rádio. O Senhor fez um movimento com sua mão, e nós vimos milhões e milhões de pessoas penduradas com cadeias em suas mãos. Elas estavam pulando violentamente no fogo. Senhor olhou para nós e disse: Veja, este é o salário para os dançarinos. Eles tinham que pular violentamente para cima e para baixo ao ritmo da música. Se a salsa estava sendo tocada, eles tinham que pular no mesmo ritmo. Se fosse outros tipos de música que estivesse tocando, eles tinham que pular no mesmo ritmo. Eles não podiam parar jamais de pular. Mas, ainda pior que isso, os sapatos deles tinham aproximadamente 15 centímetros de ponta no fundo. De toda a maneira que eles pulavam, os pés deles eram perfurados, e eles não tinham nenhum momento para descansar. Quando alguém tentava parar, os demônios vinham e já atacavam eles com lanças, amaldiçoando, dizendo: Adore ele. Este é o seu reino agora, adore Satanás. Adore ele. Você não pode parar, adore ele. Adore ele. Você tem que adorar ele. Você tem que pular. Você tem que dançar. Você não pode parar nem por um minuto. Era terrível que muitas das pessoas eram cristãs que conheciam o Senhor, mas elas estavam em clubes noturnos quando elas morreram. Talvez você pergunte: onde está escrito na Bíblia que é errado dançar? Em Tiago 4:4, a palavra de Deus diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Também em 1 João 2:15-17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembre-se que o mundo passará, todas as coisas irão perecer, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus amigos e irmãos, quando nós deixamos este lugar, nós vimos algo como pontes que dividem o inferno em diferentes seções de tormento. Nós vimos um espírito caminhando sobre uma pequena ponte. Parecia muito com um boneco que nós tínhamos visto na Terra. Nós os chamamos de Tresur e Troll. São pequenos bonecos no estilo da Barbie. Eles tinham diferentes cores de cabelo, com a face de um homem velho, mas o corpo de uma criança, sem partes sexuais. Os olhos deles estavam cheios de maldade. O Senhor nos explicou que eles eram espíritos de perda. O espírito tinha uma lança em suas mãos e andava elegantemente pela pequena ponte, como uma rainha ou como uma modelo na passarela. A palavra do Senhor nos fala: não enganeis a vós mesmos, de Deus não se pode escarnecer. Porque tudo o que o homem plantar, ele também vai colher. Gálatas 6:7. Este homem estava sofrendo 1000 vezes mais que os outros. Ele estava pagando uma dupla condenação, uma por seus pecados, e outra por pensar que ele podia enganar o Senhor. Hoje, as pessoas tentam colocar os pecados em um ranking. Eles pensam que homossexuais, ladrões e assassinos são pecados maiores que mentirosos e fofoqueiros. Mas aos olhos do Senhor, todos estes pecados têm o mesmo peso e o mesmo pagamento.
A Bíblia nos fala: o salário do pecado é a morte. A alma que pecar esta morrerá. Romanos 6:23, Ezequiel 18:20. Meus amigos e irmãos, eu os convido agora para aceitar o convite de Jesus. Jesus está estendendo sua mão de misericórdia para você se você se arrepender. A palavra de Deus nos fala que aquele que muda seu caminho e se arrepende alcançará a misericórdia. É melhor crer agora, que esperar e descobrir o caminho duro depois. Que Deus te abençoe. Enquanto ele andava, ele atacava as pessoas com sua lança. Ele as amaldiçoava dizendo: você se lembra do dia que você estava fora da igreja e você não quis entrar? Você se lembra do dia em que eles pregaram o evangelho para você e você não quis ouvir? Você se lembra do dia em que eles deram para você um folheto evangelístico e você o jogou fora? As almas perdidas tentavam cobrir a área onde as orelhas delas estavam. Eles respondiam ao demônio: cale a boca. Cale a boca. Não diga mais nada. Eu não quero saber. Contudo, o espírito apreciava fazer aquilo por causa da dor das almas aflitas. Nós continuamos a caminhar com o Senhor. Ao olhar para uma massa de pessoas, nós percebemos um homem que estava gritando mais alto que os outros que estavam queimando lá. Ele estava dizendo: Pai, Pai, tenha misericórdia de mim. O Senhor não ia olhar para aquele homem, mas quando ele ouviu as palavras Pai, ele tremeu e se virou. Jesus olhou para ele e lhe disse: Pai? Você me chama de pai? Não, eu não sou seu pai e nem sou seu filho. Se você fosse meu filho, você estaria agora no reino dos céus. Vocês são filhos do vosso pai que é o diabo. E imediatamente um cobertor de fogo veio e o cobriu completamente. A palavra do Senhor nos fala: não enganeis a vós mesmos, de Deus não se pode escarnecer. Porque tudo o que o homem plantar, ele também vai colher. Gálatas 6:7. Este homem estava sofrendo 1000 vezes mais que os outros. Ele estava pagando uma dupla condenação, uma por seus pecados, e outra por pensar que ele podia enganar o Senhor. Hoje, as pessoas tentam colocar os pecados em um ranking. Eles pensam que homossexuais, ladrões e assassinos são pecados maiores que mentirosos e fofoqueiros. Mas aos olhos do Senhor, todos estes pecados têm o mesmo peso e o mesmo pagamento. A Bíblia nos fala: o salário do pecado é a morte. A alma que pecar esta morrerá. Romanos 6:23, Ezequiel 18:20. Meus amigos e irmãos, eu os convido agora para aceitar o convite de Jesus. Jesus está estendendo sua mão de misericórdia para você se você se arrepender. A palavra de Deus nos fala que aquele que muda seu caminho e se arrepende alcançará a misericórdia. É melhor crer agora, que esperar e descobrir o caminho duro depois. Que Deus te abençoe. Enquanto ele andava, ele atacava as pessoas com sua lança. Ele as amaldiçoava dizendo: você se lembra do dia que você estava fora da igreja e você não quis entrar? Você se lembra do dia em que eles pregaram o evangelho para você e você não quis ouvir? Você se lembra do dia em que eles deram para você um folheto evangelístico e você o jogou fora? As almas perdidas tentavam cobrir a área onde as orelhas delas estavam. Eles respondiam ao demônio: cale a boca. Cale a boca. Não diga mais nada. Eu não quero saber. Contudo, o espírito apreciava fazer aquilo por causa da dor das almas aflitas. Nós continuamos a caminhar com o Senhor. Ao olhar para uma massa de pessoas, nós percebemos um homem que estava gritando mais alto que os outros que estavam queimando lá. Ele estava dizendo: Pai, Pai, tenha misericórdia de mim. O Senhor não ia olhar para aquele homem, mas quando ele ouviu as palavras Pai, ele tremeu e se virou. Jesus olhou para ele e lhe disse: Pai? Você me chama de pai? Não, eu não sou seu pai e nem sou seu filho. Se você fosse meu filho, você estaria agora no reino dos céus. Vocês são filhos do vosso pai que é o diabo.
E imediatamente um cobertor de fogo veio e o cobriu completamente.